Então, pessoal, esse Salmo 92, este trecho que nós lemos de 12 a 15, fala do justo, o justo florescendo como a palmeira, crescendo como os cedros no Líbano, plantados na casa do Senhor, sendo viçoso e dando fruto até na velhice. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. O Senhor é a nossa rocha e nele não há injustiça. Deus é reto. É interessante, né? Muito se fala sobre a pessoa de Deus, essa expressão, o Senhor é reto. Isso se refere à santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E santidade é em que sentido? Deus é bom o tempo todo. Deus é perfeito ética e moralmente. Ele é reto. Ele é confiável. Então, uma das nossas missões como cristãos é proclamar que Ele é reto. E aqui diz que aquele que teme a Deus, que é justo, a pessoa firmada na fé, firmada na casa de Deus, plantado na casa do Senhor, vai proclamar que Ele é reto, vai dar fruto até na velhice. Deus é aquele em quem a gente pode confiar. Aquele que aprende a confiar em Deus e honrá-lo e temê-lo, a Bíblia chama de justo. Porque em Romanos capítulo 3, Paulo diz, como está escrito, não há um justo sequer. Não existe perfeição moral no ser humano. Não existe um justo sequer aos olhos de Deus. Por quê? Deus é perfeito moralmente. Ele não falha. Mas existe a guerra, a luta do bem e do mal. E o homem afastou-se de Deus. E a injustiça prevalece na terra. Mas, quando a Bíblia diz que existe o justo e o ímpio, o que é isso? O justo é aquele que teme a Deus. Justo é aquele que honra a Deus, que o respeita e segue os caminhos de Deus. Não é que a pessoa tenha a perfeição moral em si mesma, plena, mas houve um justo, esse sim foi perfeito, sem pecado, e andou na terra e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus. Diz no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo. Obrigado, papai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o Verbo que se encarnou, o Eterno, o Criador, que se fez
homem. Ele sim foi justo, perfeito, moralmente. Ele andou nos caminhos retos. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Então, quando diz que nós cristãos, nós que tememos a Deus, somos justos, é porque o sacrifício de Jesus, morrendo em nosso lugar, tornou os nossos pecados apagados. Deus perdoou os nossos pecados. Veja bem, não é que Deus faz vista grossa para os nossos pecados. Não é que Deus não vê os nossos pecados. Ele vê, mas ele vê o sacrifício de Jesus, perfeito, absoluto, que literalmente sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele vê o sacrifício de Jesus, que verdadeiramente pagou o que nós devíamos. Então Deus olha e vê esse sacrifício todo suficiente, que neutralizou, que anulou os nossos pecados. Então, Deus olha para você e diz: este meu filho está perdoado. Esta minha filha está completamente lavada das suas imperfeições. Então, imagina que aqui está a nossa base da nossa conta. E os nossos pecados fazem a gente entrar em dívida, entrar no vermelho com Deus. E o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte dele em nosso lugar, zera a nossa dívida com Deus. Porém, a obra de Cristo na cruz vai além. Não só morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou como o primogênito de uma nova raça. E ele nos deu um novo coração, uma nova natureza. E nesta nova natureza, ele nos revestiu com a justiça dele. Então veja bem, se aqui estava a conta das nossas dívidas, dos nossos pecados, o sangue de Jesus zera as nossas dívidas. Agora, porque Jesus ressuscitou e nos deu um novo coração, a Bíblia diz que a justiça de Cristo veio sobre nós e nos cobriu. Então, além de perdoar nossos pecados, Jesus nos justificou, nos tornou justos. É isso que a Bíblia ensina sobre o justo. Não quer dizer que essa pessoa, depois que tem essa experiência com Deus, com Cristo, se torne perfeita, moralmente perfeita, nunca mais falha em nada. Não, mas ela vai andar com Cristo, vai olhar para Cristo, vai seguir a Cristo, vai aprender com Ele e vai desenvolver a sua espiritualidade. E a Bíblia diz que essa pessoa é justa aos olhos de Deus. Então, qual é a finalidade de Deus? A finalidade de Deus é ter uma família. O Filho de Deus, o único Filho, o unigênito, o Verbo que se fez carne e quando assumiu a condição humana, seu nome Jesus,
ao morrer e ressuscitar, e ao subir ao céu e enviar o Espírito Santo, ele multiplicou esta semente dos filhos de Deus. E a Bíblia diz assim: a todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que o Filho de Deus veio à terra, andou em carne como humano, morreu pelos seus pecados? Você acredita que Jesus ressuscitou? Então você tem o poder de ser feito filho de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a boa nova. Como boa nova, pastor? Qual diferença faz? A Andréia hoje se batizou reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por ela, que Ele ressuscitou. Qual é a diferença? O Senhor gera no coração um novo nascimento e nos dá a portabilidade, a condição de sermos herdeiros da vida eterna. Vida eterna significa o quê, pastor? Significa que quando você morrer, você não vai para o inferno. Significa que quando você morrer, quando você passar dessa para o outro lado, o Senhor vai recolher você. O seu espírito, a sua alma, a sua pessoa vai morar na glória, no céu com Cristo. Esta é a herança dos filhos de Deus. E não para aí. Jesus vai voltar, assim como ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele vai voltar. Breve Jesus voltará. E ele vai voltar e vai reinar nesta terra. Não é outra terra, é esta terra. E vai estabelecer o reino dele. E com ele virão aqueles que nele creram, que morreram na fé, e com ele reinarão, porque eles ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem do Evangelho. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. E a Santa Ceia é um rito simbólico que envolve tudo isso. A declaração de fé que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que o sangue dele nos lava de todos os pecados, que a justiça dele nos cobre e nos torna justos. Então eu saio da dívida com Deus, Jesus zera meus pecados, mas ele manda o Espírito Santo, ele me cobre, ele me dá um novo coração e ele me torna justo, como ele é. E não para por aí, ele vai me dar a ressurreição e eu vou reinar com ele eternamente. Você vai reinar com ele eternamente. E eu quero fazer uma pergunta. A minha pergunta para você é assim: você acredita nessas palavras que estão baseadas na Bíblia? E hoje você quer declarar perante Deus e o mundo espiritual, perante as pessoas que aqui estão, que você acredita em Jesus Salvador como Filho de Deus na sua vida? Levanta sua mão onde você está. Oh, aleluia, glória a Deus. Vou orar por você. Ó Deus, eu abençoo cada pessoa que aqui está, nessa fé singela,
mas nessa fé poderosa, nessa fé tremenda, porque é fé no Filho de Deus, em Jesus Salvador. E eu abençoo cada pessoa aqui com a graça. Venha o poder do sangue de Jesus e traga perdão. Venha o Espírito Santo e traga novo coração, novo nascimento. E venha a bênção da salvação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o que Deus quer? Uma família. Todos esses que creem tornam-se filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não depende de status social, de beleza física, de inteligência, de poder financeiro, não depende de cor, de raça, não depende de nada disso. Deus colocou esse dom para todo aquele que quer o dom da fé, para todo aquele que nele crê. Então, é um mover, um agir de Deus, chamando você para ser parte da família dele, do reino dele, do povo dele. Creio eu que nós estamos vivendo nos últimos dias. E nesses últimos dias virá sobre a igreja uma unção, um poder, um agir do Espírito Santo de Deus. Esse agir, ele já tem vindo. Então, ele vem fazendo movimentos cíclicos, movimentos proféticos, de se derramar o Espírito de Deus, a palavra de Deus, as verdades de Deus, a revelação de Deus, ela vem sobre as pessoas e arrefece. De novo, vem e arrefece. Então, no começo do século XX, a virada do século XIX para o século XX, houve um grande mover, um grande derramar do Espírito de Deus nos Estados Unidos, na região de Los Angeles, o avivamento pentecostal. A partir daí, a igreja, uma grande parte da igreja cristã, passou a crer no batismo com o Espírito Santo e falar em línguas e outros dons espirituais. E esse mover não acabou, ele se espalhou pela terra, mas ele arrefeceu. E tem momentos aqui ou ali que esse poder, esse mover volta. Nos anos 70, por exemplo, nos Estados Unidos e nas Américas, na Europa, milhares e milhares de jovens que eram hippies foram visitados. Foi chamado o Movimento Jesus. As pessoas se converteram. A comunidade S8, a nossa igreja começou nesses anos 70, nesse Movimento Jesus. Milhares se converteram. E eu creio, irmãos, que nós estamos nos últimos dias, e esses últimos dias haverá um novo derramar do Espírito Santo. Diz a Bíblia em Malaquias 4 que antes que o Senhor volte, virá Elias, virá o profeta Elias. E quando Jesus veio à terra, ele foi precedido por João Batista. O profeta João Batista estava com essa autoridade, com essa unção, com esse chamado de Elias. Ele era o Elias. E ele preparou os caminhos do Senhor. E então veio Jesus, Filho de Deus, homem santo, justo, Salvador, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Então, esta profecia cumpriu-se em João. Mas Jesus vai voltar.
E essa mesma profecia tem um duplo cumprimento. Antes de Jesus voltar, virá essa unção, esse poder, esse fogo que esteve sobre Elias. Só que, naqueles dias de Jesus, o ministério de Jesus estava restrito àquela região de Israel, Judá, Samaria e Galileia. Então, era uma região geográfica pequena. Agora, a volta de Jesus será global, universal. No mundo inteiro, homens e mulheres de Deus estão sendo preparados para essa volta de Jesus, que será para reinar em toda a terra. Então, esse mover de Deus na unção de Elias também se estabelecerá em toda a terra. Não haverá um Elias, como um João Batista, que foi lá e pregou e preparou o povo, um povo bem disposto para a chegada do Salvador. Não. Haverá dezenas, centenas, milhares de homens e mulheres de Deus na unção de Elias. E o Espírito de Deus, quando desceu sobre Elias, levou Elias para fazer 7 milagres. A vida dele toda, 7 milagres, coisas poderosas, até ressurreição de morto, multiplicação de alimento, coisas muito tremendas. E quando ele estava para ser arrebatado ao céu, Elias foi arrebatado, e também neste sentido, ele é o acontecimento do arrebatamento na vida de Elias é um acontecimento profético, é simbólico do que vai acontecer com esta geração. Creio eu que o arrebatamento vai acontecer na nossa geração. E quando Elias estava para subir ao céu, Deus falou para ele: prepara aí um profeta, você vai ungir um rei, prepara alguém para suceder você como profeta. E ele chamou Eliseu e começou a preparar Eliseu para sucedê-lo na condição de profeta. E Elias falou para Eliseu: pede-me o que quiseres. O que você, nessa preparação, quer de Deus? Eliseu pensou e falou: eu quero receber uma porção dobrada da unção de Deus que está sobre você. Guloso, né? Rapaz, o cara foi ousado, hein? Eu quero receber uma porção dobrada da mesma unção, do mesmo Espírito, do mesmo poder que está sobre você. Elias falou para ele: olha aqui, você pediu uma coisa séria, dura, forte, difícil. Mas se você me vir quando eu partir, você vai receber. E eles foram caminhando e Elias falou: vamos lá em tal lugar. Aí Elias falou: olha, eu vou para tal lugar, você fica por aqui, porque a gente se encontra depois. E Eliseu falou: não, nada disso. E para onde Elias ia, Eliseu colou com ele e foi. E não largou o pé de Elias. E uns profetas que estavam vendo o movimento dos dois para lá e para cá, um falou para Eliseu: olha só, presta atenção, hoje Deus vai tomar o seu senhor, o Elias, o profeta Elias, Deus vai levar ele hoje. Ele falou: cala a boca, já sei, fica quieto, deixa comigo. E Eliseu ficou ali, coladinho com Elias, até que veio carruagem de fogo do céu e elevou Elias ao céu. E na hora Eliseu disse: meu pai, carros de Israel, e segurou na capa de Elias, e a capa de Elias ficou com Eliseu. Ele viu
quando Elias subiu. E ele recebeu a unção, a porção dobrada sobre a vida dele. Meus queridos, pensa, esse último derramar do Espírito de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus, é um derramar da porção dobrada. E a minha pergunta para você é: você quer receber essa porção dobrada do Espírito de Deus para os últimos dias, preparando você, preparando a sua geração para a volta do Senhor Jesus? Preste atenção, cole no caminho do Senhor, firme no caminho do Senhor, porque Deus está querendo uma geração de justos, uma geração de homens e mulheres retos, para proclamar que Ele é reto. Na terra a gente vê a injustiça, na terra a gente vê as maldades, vê os homens disputando poder, os homens se apegando a tradições ou a revoluções, à direita ou à esquerda, mas nós seguimos a Cristo e trazemos para a terra o reino do Senhor e não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, porque o Rei dos Reis é Jesus, o Senhor da nossa vida é Jesus, e é Ele a quem a gente serve. Nós não servimos a política, nós não servimos a Mamon, nós não servimos a este mundo, mas trabalhamos neste mundo como enfermeira, como médico, como professor, como faxineiro, trabalhamos nesta terra e aqui estamos para dizer: o Senhor é justo, o Senhor é reto. Glória a Deus.